Todos os dias, a Polícia Civil aqui de Alagoas recebe notificações de casos de violência contra crianças e adolescentes. Na maioria das vezes, esses casos ocorrem dentro de casa e são cometidos por pessoas que têm o dever de proteger. Mas o que chama a atenção é que, recentemente, aumentaram os casos de violência cometidos por profissionais em clínicas e creches. Prestem atenção na reportagem de Maria Maciel aqui no Fenômeno. Deixa eu ver. Na semana passada, um menino de 5 anos, autista, foi para a creche e voltou com hematomas no olho e nos braços. A escola disse que a criança caiu e se machucou. Mas a mãe não acredita nessa versão. Até que se mostre o contrário, com o resultado do IML, nenhuma hipótese pode ser descartada. Meu filho ele é autista não verbal. Meu filho não soube me verbalizar o que aconteceu. Todos estão querendo me calar, mas eles não vão. Eu quero justiça pelo meu filho e justiça por todos os autistas que passam sofrimentos dentro das escolas. No mês de setembro, um outro caso chamou a atenção. Uma mãe procurou a OAB para denunciar que o filho de 7 anos, também autista, foi agredido dentro de uma clínica em Maceió. A profissional de terapia ocupacional teria puxado os cabelos da criança. Não estamos falando de uma reação a um fato. Ela fez um fato e você reagiu. Não, foram 5 ou 6 minutos dessa repetição de fatos. Todos os dias, a Delegacia de Crimes contra Crianças e Adolescentes recebe inúmeras denúncias de violência. A maioria ainda acontece dentro de casa, mas os casos de agressão também têm aumentado em ambientes fora do lar. Nós temos recebido casos de agressões praticadas por profissionais que trabalham em creches, em clínicas, né, como terapeutas, e esse número, infelizmente, recentemente tem aumentado. Ao saber que um filho ou filha foi agredido ou vítima de violência, traz um misto de sentimentos como raiva e também revolta. Mas o que os pais devem fazer nessa hora? Onde denunciar e procurar ajuda? O primeiro passo é procurar os responsáveis pelo estabelecimento. Verificar se, de repente, no caso de creche, não foi uma briga entre as próprias crianças ou uma queda, um acidente que tenha acontecido no estabelecimento. Manter contato com esse estabelecimento para tentar verificar se realmente aquilo ali foi um acidente ou não. E em caso de dúvida, não resolvendo essa questão, já registra o boletim de ocorrência junto à polícia para que isso seja apurado. Os casos não ficam impunes. Nós fazemos a coleta de depoimentos, né, das testemunhas. A criança é submetida a um procedimento de depoimento especial para que seja evitada a revitimização e que ela possa contar o que aconteceu somente se ela desejar. Se houver câmeras, a gente também vai fazer a análise dessas imagens e demais diligências que sejam julgadas necessárias dependendo do caso. Em alguns casos, a falta de preparo de profissionais de clínicas e creches pode resultar em situações de agressão que poderiam ser evitadas. Profissionais, né, que tenham que lidar com crianças com autismo ou algum tipo de necessidade especial, elas têm que ter uma capacitação, uma especialização e um cuidado redobrado para lidar com essas situações, porque a gente sabe que tem crianças que têm um comportamento mais agressivo devido à necessidade especial, de autoagressão, de agressão a terceiros. Então é essencial que esses profissionais saibam lidar durante esses momentos. Segundo a delegada Thalita Aquino, os 2 casos citados seguem em investigação. Em relação a esse caso da Teone, que agrediu a criança, as câmeras mostram que houve realmente, aconteceram aqueles puxões de cabelo. Como é que está esse processo, essa investigação? Essa investigação está em andamento, iremos concluir nos próximos dias com a análise dessas imagens para que a gente possa informar o que realmente aconteceu. No caso dessa criança também a suspeita da creche, a delegacia já recebeu as imagens da creche? Sim, recebemos as imagens através da CEMED e vamos também analisar o caso para que a gente possa dar uma resposta adequada a essa família. Muito bem, nós vamos continuar falando ainda sobre as crianças vítimas de violência.
A Maria Maciel está ao vivo e eu vou trazê-la agora ao vivo comigo com um representante nesse momento da OAB para falar sobre os direitos da criança e também do adolescente que são violentados. A Maria está comigo ao vivo agora, eu quero saber da Maria o seguinte: Maria, o que acontece, por exemplo, o que acontece com quem viola os direitos desses garotos e garotas? Como é que vai ser a punição? O que é que pode acontecer? Queria que você nos atualizasse sobre isso. Pois é, né, Wilson? A gente viu nessa reportagem, né? Acho que o desejo de todo pai, toda mãe é ver o seu filho seguro, né? Independente seja em casa, em qualquer outro ambiente. E realmente isso dói muito, né? Para um pai, uma mãe que vê uma criança sendo agredida ou mesmo vítima de violência. Então, existem sim esses direitos que garantem, né? Inclusive a segurança, só que na prática, como é que funciona? É por isso que a gente está aqui com o Ivanildo Feitosa, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, para falar então sobre isso. Como é que funciona? Como garantir, né, que essas crianças, né, tenham esses direitos respeitados, estejam seguras, independente do ambiente onde elas estejam? Boa tarde. Muito boa tarde. Então, é um direito constitucional a defesa das crianças e dos adolescentes, né? Inclusive, a OAB Alagoas, ela vem desempenhando diariamente, através da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, da qual eu faço parte, uma patrulha, digamos assim. Nós levamos para a sociedade civil informações sobre justamente os cuidados necessários. Por exemplo, vemos casos recentes, inclusive, de violências e violações a esses direitos. Então, a OAB Alagoas, ela está vigilante, em conjunto com o Ministério Público, conselhos tutelares, Prefeitura, Estado, inclusive a União, para assegurar que nossas crianças tenham um ambiente seguro e que não hajam tantas violações. Bom, com o número de denúncias, né, hoje é muito importante que essas denúncias tenham ocorrido, esses registros, né? Isso faz com que esses casos sejam punidos, né, para que a gente não tenha situações semelhantes acontecendo? Não tenha dúvida. Inclusive, esse número crescente de denúncias reflete o trabalho incansável da OAB Alagoas e do Ministério Público, junto com os conselhos tutelares, para, de fato, levar à justiça os culpados por tais violações. Agora, quando a gente fala em violação, né, qual que é a punição? Independente se seja aí um profissional que agrediu dentro de um espaço de uma clínica, uma escola ou creche, quais são as punições? Olha, a punição está prevista, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde pode ir desde uma prestação de serviços até pena de reclusão. Isso depende muito do caso. Quando a gente fala, por exemplo, em crianças atípicas, existe algum agravante? Segue o mesmo processo? Sim, existe um agravante por conta da condição física da criança, né, que muitas vezes, em alguns casos, ela não consegue sequer falar o que aconteceu, o que fizeram, o que torna ainda mais gravoso o ato praticado contra ela. Exige-se hoje que a sociedade reflita sobre isso, né, sobre essas questões que se passam, né, e garantir que essa criança esteja segura. Sim, existe essa onda, né, de pensamento que nós pedimos à sociedade que ela nos ajude, seja denunciando, seja fiscalizando, inclusive, um vizinho ou dentro da própria família, pois muitas vezes a violência ela está dentro de casa e de uma maneira silenciosa. Então, por isso, esse nosso trabalho da comissão, inclusive, oficiamos até o Conselho Tutelar sobre um recente caso de violação ao direito de crianças aqui em nosso município, para cobrar justamente uma resposta à altura do dano provocado. Muito obrigada, então, pelas informações. Wilson, o fato é que a sociedade como um todo, nós, de forma geral, temos que estar vigilantes, né? É um dever, é um papel nosso, né, denunciar qualquer tipo de violência, ato de agressão contra crianças e adolescentes, né, para que elas realmente tenham esse direito garantido. Direito à segurança, direito à infância, direito de brincar, direitos esses que muitas vezes a gente vê que são violados. É com você aí no estúdio.